Então a gente vai começar a mesa 5, que é de literatura para crianças, como ferramenta do vínculo familiar. Então eu vou chamar as nossas escritoras participantes, a Júnia Paixão, e a Ana Paula Dakota. Vou começar apresentando as nossas escritoras de um jeitinho diferente, né? Vou começar pela Júnia. Júnia, quando criança, gostava muito de livros, de ler, era fascinada por livros. E tinha um livro que ela gostava muito, que foi por ele, inclusive, que ela iniciou o amor pela literatura, que é O Barquinho Amarelo. Então, ela viu ali neste livro o nome da Ieda Dias, e ela achava que a Ieda Dias era uma personalidade, uma entidade, algo muito grande, assim. E um tempo depois ela descobriu que a Ieda morava na mesma cidade que ela. E aí ela pediu muito pro pai dela para apresentar, para levar ela na casa dessa escritora, porque ela queria conhecer essa pessoa fantástica. E aí, a partir daí, Júlia vira escritora. Ana Paula Dakota, desde pequenininha, também muito envolvida aí com o mundo das palavras, pegava caixinha de ovo e fazia as letras, né, em cima da caixinha para brincar de máquina de escrever. Então, daí surgiu também a vontade de escrever. Depois ela vai contar pra gente uma história do primeira redação que ela fez, que foi premiada. E essas são as escritoras que a gente vai entrevistar hoje, um pouquinho da infância delas. E aí eu queria mostrar os livros que a gente vai trabalhar. Da Ana Paula é A Menina que Não Sabia Mentir. Daqui tem uma história bem legal. E da Júlia, A Menina que Inventou o Pôr do Sol. Bem bonito. Então, como o tema da mesa é a literatura infantil como um vínculo, né, familiar, pode ser um vínculo, eu queria começar perguntando para vocês, a partir de quando na infância de vocês perceberam que o livro aproximou mais vocês dos pais, dos irmãos, da família? Quando que vem essa lembrança, assim, dessa aproximação? Bom, boa tarde, gente. Eu tive, assim, o privilégio, né, de crescer numa casa com livros. E, além dos livros, o meu pai assinava jornal, então ele lia jornal todo santo dia. E, então, as palavras, né, rodavam. Eu lembro quando a gente era adolescente, que ele assinava revista Veja, por exemplo. Então, o dia da revista chegar, a gente já marcava quem que ia ler primeiro. Eu e minhas irmãs. A primeira é minha, primeiro eu que vou ler e tal. E assim, então isso sempre. A minha mãe era professora, né? E ela lia muito, eu a via muito, sempre com o livro na mão, sempre lendo antes de dormir. E eles sempre fizeram questão de comprar muitos livros, né? Assim, por exemplo, na minha casa tinha aquela coleção antiga do Monteiro Lobato, né? O Sítio do Cavalo Amarelo. Então, aquilo ali ficava ali, né? E a gente lia, assim, eu acho que eu tinha mais, assim, fascínio pelos livros. Mas aí a criança lê e quer contar, né? Quer fazer o reconto, né? Então isso era o momento. Eu lia e aí eu queria contar, queria conversar sobre, né? Eu sempre senti essa falta, assim, de ler e conversar com alguém sobre o livro, né? De ter essa mediação de leitura. Porque os livros estavam lá, mas não existia muita mediação, não. Mas sempre foi um momento, assim,
que eu tenho na lembrança momentos muito bons, assim, dessa leitura. Eu tenho uma lembrança, assim, talvez seja uma das mais antigas, que eu morava em Belo Horizonte, né? E numa época, assim, de chuva, o meu quarto da minha casa, ele tinha cortinas azuis. E eu gostava de chegar da escola, assim, com chuva, aí tomava um banho, colocava uma roupa quentinha e ficava na janela vendo a chuva. E o meu primeiro livro de poema chama Um Quarto de Cortinas Azuis, exatamente por conta disso. E sempre tinha os livros. Então, assim, esse tempinho, assim, de chuva sempre me remete a esse lugar, né, de leitura, de sossego. Então, assim, eu cresci com isso à minha volta. E eu acho que isso fez toda a diferença, né? Bom, gente, boa tarde a todos, todos e todos que estão aqui e que também estão pela internet. Bom, a minha história, eu tive um incentivo sempre muito grande do meu pai. Eu via muito meu pai lendo muitos livros, desde criança eu tenho uma memória afetiva dele, lendo livros, ele lia muito. E de um tio meu tio Luiz, ele começou a me dar livros desde os 4, 5, 6 anos de idade. Eu nem sabia ler, mas eu já tinha muitos livros e eu lia as ilustrações, né? Então, eu lembro que eu ficava assim, alucinada para poder entender aquelas letras, né? E saber o que aqueles livros estavam falando, mas eu lia as imagens. E eu não me esqueço do meu primeiro livro que eu li, né, integralmente, né, imagem e texto, que foi O Bichinho da Maçã, do Ziraldo, né? Estava até te contando essa história ontem. Que, então eu tive a oportunidade também de visitar, de ser convidada para a abertura da exposição do Ziraldo, do CCBB agora, que teve o Ziraldo Interativo, e me emocionei muito, porque evocava assim, meu primeiro livro de infância e aquelas imagens, e tinha lá o Bichinho da Maçã, a turma do Ziraldo. Então eu cresci, o Ziraldo é uma referência, né? Hoje a Ana estava falando mais cedo na mesa como que Minas é um celeiro de escritores, né? Enfim, de ilustradores. O Ziraldo é daqui, né? De qual cidade que ele é? De Caratinga. Obrigada. Então eu sempre cresci com essas referências, né? E meu pai, ele sempre me dava gibizinho, assim, sempre me dava revistinha, né, de quadrinhos. Todo dia ele chegava com o Chico Bento, com a Turma da Mônica, e eu fazia coleção de revistinhas em quadrinho, né. E eu tinha um tio meu também, então, né, meu tio Luiz, ele me incentivava muito, sempre estava me dando livros, me dá até hoje, assim, na adolescência e tudo. E então eu tive uma família, né, hoje eu estava conversando também, né. Eu tive uma tia professora que foi diretora da escola de ensino. Então sempre eu tive essa oportunidade, essa chance, assim, e o meu sonho, a brincadeira de desenhar e de tentar montar com as caixas de uva uma máquina de escrever, porque o meu sonho de criança era ser secretária. Meu sonho era aprender a bater a máquina, de ser datilógrafa, porque eu acho que eu cresci com essa imagem da mulher sendo datilografando, sendo secretária, trabalhando no escritório. Eu falava assim, meu sonho é ser secretária, eu quero trabalhar no escritório, eu quero bater a máquina. Então, quando eu era adolescente, eu fiz curso de datilógrafa e já foi uma realização na minha vida. Eu tenho datilografia no currículo, eu vou mandar. E aí, fui secretária, foi meu primeiro emprego, acho que de tanto sonhar quando eu era criança, meu primeiro emprego lá na carteira está lá, como secretária. Consegui ser secretária e depois, aí fui estudando, fiz letras e estou aí com o meu livro, né, A Menina que Não Sabia Mentir, que saiu pela Caravana em 2022. E aí tem toda uma história que aí eu vou contando aos poucos aí. Obrigada. Então, por essa fala delas, a gente consegue pensar e entender que uma das formas de criar um vínculo familiar através do livro é dando o livro para as crianças, né? Então, eu acho importantíssimo dar livro de presente, né? Livro infantil. Livro que tenha uma linguagem que a criança vai entender. E não tem muito um tema, né, que eu recomendaria.
qualquer livro vai fazer a criança falar de qualquer assunto, né? Às vezes os pais me perguntam, preciso ter um assunto específico para presentear? Se eu quero falar, por exemplo, de mentira, né, Ana? Preciso dar um livro que fale de mentira? Não necessariamente, mas você pode dar um livro que fale de mentira sem precisar falar de mentira, né? Eu acho que isso é interessante. Fugir um pouco do assunto que você precisa tratar na hora de presentear a criança. Outra coisa que o livro fica como vínculo é porque a gente vê que são memórias boas, né? O livro traz essas memórias boas de infância, quando ele é presente na infância, né? Então eu queria perguntar agora, da onde veio a ideia de criar os livros, né? O da Júnia, que é a menina que inventou o Pôr do Sol, foi bem na época da pandemia, né? Aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. E a Ana, a história por trás aqui da menina que não sabia mentir, né? Bom, na verdade, esse meu livro da menina que inventou o pôr do sol, ele é o meu segundo livro infantil. Eu tenho um outro, mas está esgotado. E eu não achei nem o meu exemplar lá em casa. Que chama Poesia ao Pé do Ouvido. Então, são alguns poemas para crianças. A Lara tem, né? A Cris tem também. Quase que eu trouxe. E assim, partiu da necessidade de apresentar a poesia para crianças, porque eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, né? E para crianças também, né? Foi falado aqui várias vezes durante as mesas da dificuldade das escolas trabalharem com poesia, né? Das escolas trabalharem com poema, de enxergar o poema do jeito que ele realmente né? Tirar daqueles padrões, tirar daqueles paradigmas que já não existem mais, né? Então eu fiz esse livro, consegui um patrocínio aqui na cidade para poder fazer. É um livro bem pequenininho assim, é um livro e ele é todo ilustrado em preto e branco para a criança poder interagir com o livro, colorido, do jeito que ela quiser e tal. E eu consegui esse patrocínio para poder. Aí fizemos uma tiragem boa e doei para as escolas municipais aqui da cidade. Então, as escolas têm esse livro, né? Alguns, de vez em quando, trabalham com os livros e tal, é muito bacana. E o ilustrador também é daqui, o Pedro. Agora, esse outro livro, eu tenho duas sobrinhas. Eu fui mãe muito antes de ser tia, né? A minha sobrinha mais velha vai fazer 10 anos. E aí, esse livrinho, ele aconteceu, a história é baseada em fatos reais. Chegou a pandemia e a minha mãe morava em Belo Horizonte e veio aqui para Carmo da Mata para ficar comigo, por conta do perigo e tal, né? Que era mais tranquilo. E aí a gente ficou, a minha família é muito assim, próxima, muito agarrada mesmo, a gente se vê sempre, apesar de morar, nós somos 4 irmãs, cada uma mora numa cidade, mas a gente está sempre dando jeito de estar junto, né? E aí ninguém pode se encontrar, então a gente começou a fazer festa de aniversário pelo Zoom, né? Chamada de vídeo com a família inteira todo final de semana, então a vida ficou mais ou menos assim. E essa minha sobrinha, que tinha na época 7 anos, ela sofreu muito por conta disso. Ela ficou muito, assim, uma criança de 7 anos presa dentro de casa, estudando de forma online, né, sem encontrar. Foi um impacto muito forte, né? Eu acho que a infância sofreu muito e adolescentes, né? Quer dizer, todos nós sofremos, óbvio, mas assim, eu acho que foi muito agudo para eles. E ela chorava, assim, toda vez que fazia uma chamada de vídeo, ela chorava, porque ela queria encontrar com as pessoas, ela queria estar perto e tal. E aí, então, um dia, todo mundo fez os testes de Covid que tinha que fazer, e eles vieram para cá. E aí ela pediu para a mãe dela que ela queria ver o pôr do sol. Queria ir, aqui tem um mirante bonito, que a gente vai lá ver o pôr do sol, e ela queria ir nesse lugar. E aí a gente não fez disso um evento.
convidou a família inteira, foi todo mundo num lugar aberto, e aí a gente pôde se ver, né? Assim, ver todo mundo, os tios e tal. E virou uma tradição dessa época de pandemia, que a gente, todo final de tarde, a gente ia ver o pôr do sol nesse lugar. E aí eu né, logo nessa época, eu falei assim, gente, isso dá um livro, né? E já tinha até o título, né? A menina que inventou o pôr do sol. E ela convidava as pessoas, vamos lá ver o pôr do sol. Aí ela chama Gabi, virou o pôr do sol da Gabi. E aí eu quero contar essa história. Só que assim, não sabia como contar, né? Isso foi 2020, 2021. O livro saiu em 2020, foi ano passado, no início do ano passado. E aí um dia eu estava assim, lendo uns livros, eu tenho muito livro infantil também, e peguei uns livros de um amigo nosso, lá de Divinópolis, do Juvenal Bernardo, Nanal, de cordel. Aí comecei a ler os livros dele. É isso. Vai ser um poema de cordel. Então, esse livro, essa história, ela é contada toda em poemas de cordel. E ela também é ilustrada pelo Pedro Andrade, que também é daqui de Carmo da Mata. E aí ficou o livro da Gabi, né? Aí a gente fez o lançamento aqui, ela veio para o lançamento, ela autografou o livro, porque a história era dela. Então, assim, foi muito bom. Assim, ela ficou muito feliz, né? Levou para a escola, a professora leu na escola, levou para a biblioteca da escola. Então, assim, é uma coisa que marcou a infância dela, né? Agora eu estou apertadíssima, porque eu tenho 2 sobrinhas, né, gente? E a mais nova, toda vez que vem cá, e o meu livro? Quando é que vai sair? Há de sair. Muito bom. Bom, eu tenho história da redação premiada, né, que eu contei ontem, né? O que acontece? Logo quando eu comecei a escrever, aprender a escrever, eu escrevia direto, assim, demais. E aí eu, toda semana, no segundo ano, quando eu tinha 8 anos, segunda série, né? A professora toda semana mandava a gente fazer uma composição, ainda não chamava redação, era composição na minha época, né, gente? Aí a composição mais bonita, ela mimeografava e distribuía para todo mundo colar no caderno. Entendeu? Então, toda semana, minha composição, minha redação ganhava. E ela mimeografava e a gente assinava. E eu tenho esse caderno até hoje lá, que eu guardo. E aí, ela foi... Aí a escola fez um concurso, né, de redação. E eu escrevi a redação, participei do concurso e ganhei o 2º lugar. Aí... Quando eu cheguei em casa, saiu o resultado, falei, mãe, ganhei o 2º lugar, tirei o 2º lugar, né, no concurso de redação. Aí minha mãe ficou sabendo, foi lá na escola, aí teve entrega de medalhinha, né? Hoje em dia, o concurso de redação aqui de Itabira entrega dinheiro para os meninos. R$1.000 para o primeiro lugar, R$500 para o segundo e R$300 para o terceiro, né? Mas na minha época, coisa de dinheiro não, era só uma medalhinha, medalha de prata. E teve lá a cerimônia, né, de premiação. Aí minha mãe virou para mim e falou assim, olha, Ana Paula, para nós é como se você tivesse ganhado o 1º lugar. E eu fiquei durante muito tempo pensando, por que minha mãe acha que eu ganhei o 1º lugar? Eu tirei foi o segundo. E aí depois é que eu fui entender que o 1º lugar tinha ido para o filho da diretora. E quando eu olhava, eles penduraram assim, né, no mural, as redações, eu olhava para a redação do menino e não entendia por que ele tinha ganhado o 1º lugar. Eu achava a minha redação muito mais bonita, e todo mundo falava que era muito mais bonita que tinha ganhado. E eu ficava assim, gente, então por que eu não ganhei o 1º lugar? Isso, eu não entendi essa coisa de lugar de poder nem nada. Depois é que eu fui entender por que minha mãe falava, você ganhou, para nós você ganhou o 1º lugar. Enfim, então essa é a história do concurso de redação aos 8 anos de idade. E aí eu sempre fiquei, sempre escrevi, sempre gostei de escrever, né, e tal. E aí essa história do livro, da menina que não sabia mentir, eu acho que é baseado em fatos reais, porque foi dos 7 para 8 anos aconteceu um episódio meio bobinho que acabou se transformando nessa história, que é o seguinte, a professora passava cobrando para casa, de carteira em carteira, e teve um dia que eu não fiz para casa, e eu menti, eu falei assim, eu esqueci meu caderno em casa, meu caderno está aqui, esqueci. Só que a professora era minha vizinha, ela morava na rua de cima, ela sabia que eu morava perto da escola. Então ela falou assim, vai lá na sua casa então e busca o seu caderno. E eu não tinha feito o dever.
Aí eu fui lá em casa, peguei o caderno que eu tinha esquecido propositalmente, voltei e mostrei dever em branco. E ela foi e mostrou para todo mundo. Aqui, ó, a Ana Paula não fez para casa, ainda mentiu. Ela vai ficar 2 semanas de castigo, perder recreio, vai ficar na sala 4, sei lá, 2D. Que aí eu perdi o recreio durante 2 semanas, na época eles davam esses castigos pra gente, eu fiquei morrendo de vergonha, né? E aí, essa história acabou gerando o livro da pequena Lúcia, né? Porque era uma coisa assim, que eu fiquei assim, né? Falei, nossa, que vergonha, né? Menti, que eu fiz para casa e não fiz, ainda fui. E ainda foi pega, ainda fui lá em casa, ainda fui lá. Ai, nossa, foi uma coisa assim, uma menina de 8 anos, você. Aí gerou essa história. Mas a história ela não tem um tom moralista, assim, você não deve mentir, pare de mentir, crianças, não mintam. Porque a mentira, ela começa assim, as crianças elas começam a aprender a mentir dos 5 para os 6 anos, vendo os adultos mentirem. É um comportamento repetitivo, né, que a gente tem. Então, logicamente que a gente deve sempre, né, buscar ser honesto, falar a verdade, mas o que acontece é que essas pequenas mentirinhas, elas acontecem por imitação, por repetição mesmo de comportamentos. Então, se você não quer que seus filhos ou, né, que seus alunos mintam, você não deve mentir para eles, né? Não deve falar uma coisa e agir de outra forma, por exemplo, né? Falar, não faça isso, mas aí o pai e a mãe vão lá e fazem. Aí a criança fica assim, mas eles me falaram para não fazer, mas eles fazem? Então, como é isso? Então, fica aquela coisa assim, né? Então, é um assunto um pouco tabu, eu acho, falar sobre mentiras e verdades, né? Às vezes o que é verdade para como aquela coisa que a gente estava também conversando aqui mais cedo, né? Tipo, a gente, né? O que às vezes é uma coisa, o que é real, né? O que não é real para uma pessoa, né? E hoje a gente vive uma enxurrada de fake news também, em que a mentira também é uma coisa assim, parece que foi institucionalizado assim, nas redes sociais e quantas mentiras a gente não vê sobre vacinas, sobre meio ambiente, sobre, né, assim, é um recurso econômico e político praticamente. Então a gente tem que, então o livro é para suscitar esse tipo de discussão. Ele não apresenta um final fechado, um pouco aberto para que as pessoas, os leitores, as crianças, os educadores, os mediadores de leitura possam ler e discutir sobre isso, né? Aqui não tem certo ou errado, certo e errado. Às vezes a menina ela mente mal e quando ela fala a verdade ninguém acredita nela. Muitas vezes as pessoas que são mentirosas são assim. Quando elas falam a verdade você fala, é mentira. E ela está falando a verdade, mas ela está tão desacreditada que quando ela vai falar a verdade, ela perdeu, né, a credibilidade. Então, refletir sobre as virtudes, sobre os comportamentos, né? Aqui também tem uma professora que vai orientar, né, o papel do educador da menina na escola, que isso acontece na escola. Não podia deixar de ser, né, porque hoje em dia a gente está aqui discutindo a literatura como vínculo familiar, mas muitas vezes esse vínculo familiar se estabelece entre a professora ou o professor, o educador e o aluno. Esse vínculo, né, um vínculo afetivo. Ele muitas vezes é importante o pai, a mãe, um tio, uma tia, o papel deles, né, como a Júlia falou, né, uma tia que escreve, ainda coloca as linhas de personagem. Eu também, eu tenho uma sobrinha, eu dedico o livro para ela. Então, o papel dos familiares é muito importante. Não é só o pai e a mãe, mas o tio, a tia apoiar, né? As madrinhas, os padrinhos também apoiarem, primos, primas, todo mundo. Né? E isso se estende para o educador, se estende para a escola, para os professores, porque os professores também precisam apoiar os alunos na escrita. A gente viu ontem nas oficinas, né, como que os meninos ficaram envolvidos e adoraram o feedback da gente. Às vezes um professor que dá um feedback, lê e acha super bacana e enaltece o trabalho de um aluno, muda a vida dele, para sempre. Para sempre. Então isso é muito importante, não pode, sabe, assim,
a gente não pode deixar de lado essa questão do afeto, do incentivo à leitura. Os alunos, quando eu estava dando aula na escola, eles me perguntavam: professor, o que você está lendo? E eu ia, levava o livro, mostrava, porque a gente se torna referência, né? Para quem a gente está ensinando, para quem a gente está educando, sabe? Então é importante isso, assim, a gente, né, eu tive uma visão assim, de que desde criança, vendo meu pai, meus tios lendo muito e tal, cresci lendo, então a minha recomendação é isso, nunca deixar, né, de abandonar o objeto livro, incentivar as crianças pelo próprio exemplo, se não puder, né, então que seja na escola. Só completando aqui, é a questão da escola, né? Já foi falado também, as meninas falaram mais cedo. A questão da escola com a literatura ainda é uma coisa que precisa chegar junto, né? O andamento ainda não é o que precisava de ser, né? Apesar do Brasil hoje, aqui no Brasil, a escola ainda ser um dos maiores formadores de leitores, precisa de mudar, precisa de colocar a literatura como arroz com feijão, como diz a Adélia Prado, né? A Adélia Prado fala isso, a literatura na escola tem que ser arroz com feijão, não é festa, é todo dia, né? E isso é muito interessante, assim, o Ricardo Azevedo fala muito isso, só se forma leitor quem é leitor. Uma pessoa não leitora, ela nunca vai formar leitor, porque ela não dá o exemplo. A coisa transparece, é uma coisa meio visceral mesmo, né? Quando a gente é apaixonado, porque, assim, essas minhas sobrinhas, eu sou a tia do livro. Os meus presentes são todos livros, não dou outra coisa. Então, é aniversário, Natal, Dia das Crianças, toda vez que eu dou presente, livro. Não vou dar outro presente. Mas elas precisam ver o envolvimento da pessoa por trás, né? Não adianta só você ofertar o objeto e o que ela vai fazer com aquele objeto, né? Tem que ter essa mediação, né? E tem que ter o exemplo. Então, só quem é leitor consegue formar leitor. E isso na escola é muito sério, porque eu posso até estar enganada, mas eu acho que a maioria dos professores não são leitores. Então, como que você vai formar leitores? Como você vai fazer com que alguém se apaixone por uma coisa que não é a sua paixão? Tem como? Não tem. Né? Difícil. Tem até um exemplo. Semestre passado eu fiz estágio numa escola pública e a prefeitura mandou no Dia das Crianças uma sacolinha com 3 livros para todas as crianças de uma EMEI. E aí eu ouvi de uma professora assim: nossa, mas o que essas crianças vão fazer com esse livro? Que coisa mais deprimente, dar livro de presente para o Dia das Crianças. E eu amo livro, né? Amo ler. E eu fiquei olhando assim para a cara dela, tipo assim, não tô acreditando que eu tô ouvindo isso de uma professora, né? Então, eu acho que vai bem por aí mesmo, Juliana. O professor, às vezes, não ama tanto a literatura e a leitura, né? Não é tão empenhado nisso. Eu lembro que na minha infância eu comecei a ler por causa de uma professora. Eu conto que eu tinha muitos livros em casa, mas que eu não via ninguém lendo, né? Tem uma lembrança ou outra de uma irmã lendo, assim, mas não grande, assim. A minha lembrança maior de me apaixonar por livros foi porque uma professora de português me levou minha turma para a biblioteca e começou a escolher um livro para cada um. E aí, quando ela pegou A Bolsa Amarela, que foi o primeiro livro que eu lembro de ter lido, né? Ela pegou e falou: esse aqui é para Gilberto. Aí eu falei: nossa, mas por que ela escolheu esse para mim, né? Eu queria ler para entender por quê. Eu falei: não, deve ter alguma mensagem aqui que eu tenho que saber. Então aí a gente ficava, eu lembro que os meus amigos, a gente ficava com essa ideia, tipo, nossa, mas por que, né? Vamos ler pra saber por que esse é o meu. E eu faço estágio numa escola pública hoje e vejo que é muito difícil isso. As crianças entram, ou elas têm uma direção, né? Você só pode mexer nessa parte da biblioteca, elas não têm uma orientação. E eu fiz estágio em uma
uma outra instituição pública também, é público-privado. E eu fiquei um pouco indignada porque eu acho que as crianças precisam ter acesso aos livros que são livros, né? Não, tem livros, acesso ao livro. E lá, nesse lugar, tinha uma limitação pela idade. Ó, esse livro aqui é de 0 a 3. Esse é de 3 a 5. Mas as crianças não podiam mexer entre si. O de 3 a 5 era só quem tinha de 3 a 5. E eu ficava chocada. Porque um dos trabalhos que eu fazia, inclusive, era usar o livro infantil com adolescente para tentar tirar alguma coisa inconsciente, uma memória traumática, assim. Eu ficava, gente, mas como uma pessoa de 15 não pode ler um livro de 5, né? Então, acho que tem uma... Acontece até hoje. Eu acho máximo. Eu acho péssimo, porque eu fico, como assim? Eu tenho 43 e eu amo livro de 44, para quem quiser. Quero ser mais nova. E eu amo livro infantil. A minha casa é cheia de livro infantil. Eu sempre estou lendo literatura para crianças, porque eu acho que a nossa criança precisa, né? Nossa criança precisa de livros infantis e eu acho muito bonito. E a minha... Deixa eu perguntar, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu posso ficar fazendo as minhas perguntas? Eu quero fazer um. Pode fazer aí? Obrigada, viu? Gente, que legal o bate-papo de vocês. Obrigada. Assim, eu também exerci, né, como professora há 7 anos. A minha briga maior nas escolas era sempre essa, porque, né, que tem o lugar ali do de 3 a 5, do de 5 a 10, um não pode mexer no lugar do outro, né? São questões que a gente vai levando. Hoje, trabalho com contação de história e na sala de atendimento psicopedagógico. Então, hoje eu faço do jeito que eu quero. Mas uma coisa que eu vim da infância foi um trauma que me fez ler. Então, eu queria saber se vocês têm um trauma que fizeram vocês gostar mais, assim, que vocês contaram a parte legal, né? O meu trauma era o livro do 10º aniversário do Calvin Haroldo. Eu queria ler só ele, eu adorava. E a bibliotecária, ele era em 3 partes, dividido em 3 partes. Aí eu levava cada semana né, pra casa. E quando eu chegava na 4ª semana para pegar o número 1 de novo, ela não deixava eu pegar, porque eu já tinha lido. Ela me obrigava a ler. Aí minha revolta era, eu pegava qualquer um, não lia, e na outra semana eu trocava pelo Calvin. Então assim, era uma coisa meio, sabe, vou fazer a revolução aqui. E aí eu queria saber se vocês têm assim, uma história assim, que foi mais assim, que deixava com raiva e você falou... Eu tenho o trauma do Monteiro Lobato, porque minha tia, que era diretora, ela tinha a coleção inteira do Monteiro Lobato na casa dela. Tudo encadernado. E ela detestava, apesar dela incentivar a gente a ler, ela queria que a gente lesse os livros que ela nos desse, que ela me desse. Esse era permitido ler. Monteiro Lobato, ela nunca me permitiu ler. Eu ficava tudo trancado numa estante de vidro, por exemplo, e eu ficava doida para ler aqueles livros de capa de couro, né? Parecia que era couro, mas na verdade era um corinho, né? Capa dura, né? E aí eu ficava assim, eu ficava doida querendo ler aqueles livros, e tudo trancado, como aquela coisa assim, bem... distante, né? E eu falava assim, nossa, um dia eu vou ler o Monteiro Lobato. E acabou que eu tomei birra e nunca li. Nunca li. Tomei birra, trauma de infância, Se você me perguntar qualquer coisa de Monteiro Lobato, eu não sei. Não sei. E tipo assim, não quero saber. Tem gente que sabe mais que eu aí, que está estudando. Porque eu tomei uma birra. Eu falei assim, então tá, não vou ler isso aqui não e tal, vou ler só o que me dão. E aí ela morreu. Aí a gente foi para a biblioteca dela, os livros estavam desmanchando depois, teve que jogar tudo fora, tudo como, sabe, tudo grudado, as páginas uma na outra, nem pôde aproveitar, nem doar, nem nada. E aí eu lembro muito, aí depois, né, é uma coisa assim, que eles, antigamente, acho que essas gerações, talvez livro era muito caro, né, não podia deixar, ela pelo menos talvez tivesse essa ideia, que não podia deixar as crianças manusearem, que vai estragar, não gostava de emprestar. E uma vez eu vi uma palestra do Fabrício Carpinejar falando justamente isso, assim, que livro é para ser riscado, rasgado, amassado,
que é um objeto que tem que ser desacralizado, sabe? Sair desse lugar assim, sabe? Que as pessoas têm que realmente rabiscar, dar para a criança, deixar ela rasgar, não ter essa coisa assim. Né? Na minha casa, meu pai ele comprou Barça e Mirador. Então lá em casa, desde criança, tinha as duas enciclopédias. Então era o Google, né? Da época dos anos 80, anos 90. E aí, todos os meus amigos, minhas colegas de escola, que não tinham, né, dinheiro, iam lá para casa para fazer a pesquisa, aquela compilação que hoje de manhã eu estava lá, né? A pessoa dava pesquisa sobre aquilo, a gente todo mundo copiava igualzinho da base, entregava, ganhava todo mundo conta. E, então eu também era muito curiosa, eu era uma criança muito curiosa, eu sempre pegava, fora as pesquisas, né, que mandava de escola, eu abria os volumes da Barça, da Mirador, e ficava ali lendo, pesquisando, abria os mapas, sabe? E ficava viajando, assim, realmente pesquisando por minha conta, assim, sabe, as coisas. E você falou da biblioteca, acho que a biblioteca também teve um papel muito importante na minha vida, porque desde criança também, assim que eu conhecia a biblioteca da escola, né, comecei a ler e fui para a escola, tinha um cantinho cheio de almofadas, assim, para a gente poder se jogar nos almofadões e ficar lendo lá. E eu lembro que eu pegava, às vezes, algum livro infantil, que era permitido por minha idade, e ficava lá, ou então eu pegava uma revistinha, levava e ficava na biblioteca nesse espaço e tal. Depois acabaram com o espaço, que eu fiquei sabendo que os adolescentes iam para lá, mas não para ler, né? Então, aproveitava os almofadões para ficar namorando, e aí acabaram de fechar o espaço dos almofadões. E aí, eu acho que a biblioteca também tinha uma bibliotecária super simpática lá, e me tratava super bem, me indicava os livros. Outro livro que me marcou minha infância foi, eu te falei, do Flix, do Ziraldo, né? Sempre Ziraldo. O Flix eu acho assim, até hoje eu leio com a minha sobrinha, qualquer criança vai lá em casa e fala, vem cá, vamos ler um livro. Aí eu pode ser filho de amigo, de amiga, vem cá, vou ler um livro aqui com você, vem ler um livro com a tia. Eu abro o Flix, começo a ler com eles, ou então outro livro, e estou sempre incentivando os meninos a saírem do celular, e vem cá, vamos ler um livro, vem cá, vamos rabiscar um livro. Tem livro para colorir lá em casa também, à vontade. Sempre deixo outra coisa que eu aprendi, que sempre fizeram comigo, que eu faço com a minha sobrinha. Dá cadernos de desenho e material, canetinha, giz de cera, lápis de cor, da melhor qualidade, para eles sempre estarem colorindo, desenhando e pegando gosto pelo papel e pela coisa do fazer de desenhar, do manual, sabe? Então isso eu sempre fiz com a minha sobrinha, porque também fizeram comigo. E eu gostava, vamos fazer um desenho? Faz um desenho para ti. Toda vez que minha sobrinha vai lá em casa, eu peço ela para poder fazer um desenho, qualquer um. Faz um desenho para mim. Aí acaba que ela faz 2 ou 3. Que eu acho que também é importante para estimular a criança, sabe? Assim, você ter canetinhas, giz de cera, lápis de cor, papéis coloridos, sabe? Não é tão caro. São ótimos presentes também, que estimulam a criatividade, né? Hoje a gente estava falando aqui na mesa anterior, né? Que as pessoas estão ficando muito engessadas, né? Precisa estimular a criatividade. Isso vem da primeira infância. Você ter essa disposição de sentar como adulto e deixar a sua criança também brincar, porque nós, na verdade, né, temos a criança interior, e aproveitar que tem criança perto e que está ali, e se soltar e se deixar levar nessas brincadeiras super lúdicas que vai fazer bem para você e para os pequenos. Uma coisa que eu sempre falo, né, quando eu tenho oportunidade, é a questão das bibliotecas escolares. Nem só escolares, né? Mas as bibliotecas de escola, assim, as escolas que têm biblioteca, né? Porque existe escola ainda que não tem biblioteca. Eu sempre falo isso, gente, biblioteca não pode ser cofre de livro, né? Porque livro realmente é um objeto de consumo, né? Ele vai rasgar, ele vai estragar, a capa vai soltar, a gente coloca um durex, não tem problema, né? Mas é o que a gente vê muito, a biblioteca trancada, né? O aluno só pode ir na biblioteca tal horário, não tem aquela liberdade de ir outro horário. É tanta dificuldade, porque eu acredito que esse afastamento que parece que é proposital, né? Porque é tanto obstáculo,
é um projeto mesmo, né? Porque livro, gente, livro é um objeto perigoso. É um objeto perigoso, né? Depois que ele morde a gente, a gente fica aqui debaixo de chuva fazendo festa literária. Então, é um objeto perigoso, né? E parece que tudo é feito para afastar as crianças, os adolescentes, das descobertas, né? Eu tenho vários alunos que falavam assim, depois que descobriram a literatura contemporânea, por exemplo, né? Depois porque a escola ainda, a Ana Elisa fala muito isso, né? A escola ainda prioriza autores mortos, né? Todos já morreram, homens mortos, né? E depois que descobrem literatura contemporânea, a diversidade de vozes e tudo que eles podem descobrir através da literatura, aí eles descobrem, nossa, se eu tivesse lido isso antes, eu tinha me entendido como gente muito antes. Porque é o poder humanizador da literatura, que tem que estar dentro da escola, e que na maioria das vezes não está, né? Então, assim, é uma briga. Eu acho que a gente tem que, né, a gente que escreve, que está envolvido nesse meio literário de alguma forma, tem que ser uma luta, uma batalha. Essa é uma batalha, né? De aproximar, mas aproximar de verdade, de acesso livre. Né? Hoje, na mesa da manhã, eu estava falando o absurdo dessas questões, qual idade que é esse livro, para qual idade que não é. Né? Não existe isso, é acesso livre. Né? Então, e ainda hoje, no século XXI, a gente está falando sobre isso. Né? A gente ainda tem que brigar por isso. É muito assustador tudo isso. Né? É muito assustador. A gente tem a inteligência artificial e a gente está tendo que brigar para as crianças terem acesso ao livro. Né? Na minha concepção, o livro é cesta básica. Né? É cesta básica. Devia vir junto. E é tão engraçado porque a maioria das crianças hoje não tem uma idade para ter celular, né? Todas têm. Então, todas têm acesso a qualquer informação. Mas no livro não pode. Né? No livro não pode ter que o menino beijou a menina, não pode ter nada mais, assim, um palavrão, né? Qualquer outra coisa mais popular. Sexo, então, Deus nossa. é o demônio. Como se isso não existisse no mundo e no mundo da internet, né? Que é o acesso pior. Sem vigilância, sem um cuidado, né? Sem mediação nenhuma. Uma história que eu não tenho nenhuma história traumática no livro, mas eu sei uma para contar. Eu acho que é bem engraçada até. Que eu fiz uma mesa na Flip com um autor de livros infantis, que é o Renato Morricone. Ele faz livros, a maioria ilustração, né? Livros só de imagens. E aí ele tem um livro dele que é A Planta Carnívora. Aí tem a planta comendo tudo quanto é coisa, comendo. E aí tem uma hora que vem, na última página, vem um dinossauro herbívoro e come a planta. Aí o pai comprou esse livro pro filho dele, de uns 3 aninhos, contou a história toda e falou, a planta morre porque o dinossauro come e tal. Aí o menininho rasgou a última página. E aí o pai ficou, nossa, mas por que você rasgou a última página? Ele, porque no meu livro a planta não vai morrer. Então, o livro é meu, não vai ter a última página, pode jogar fora. Ótimo. Então, aí ele contou pro Renato, né, o autor do livro. Aí ele falou, poxa, mas por que rasgou meu livro, né? Mas ele achou fantástico também, porque o livro é isso, né? Você faz, mas eu vou ler e posso dar um outro entendimento para o que eu estou lendo, para a imagem que eu estou vendo, né? E outra coisa que eu acho interessante que os pais podem fazer com as crianças é levar em livrarias, né? Tem várias livrarias que são só de livros infantis, mas em livraria geral, né? Que é um espaço super gostoso, que a criança vai ter vários livros. O que você vai comprar na livraria? Livros, né? Então vai poder mexer em vários livros. Não vai ter essa coisa da faixa etária, né? Proibida. Então é um lugar legal para você criar vínculo junto com o livro, né? Um lugar bacana. Deixa eu ver. Mais alguém? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Falta 5 minutinhos pra gente encerrar.
Eu ia perguntar se Eu vocês quero querem. falar um pouco sobre a edição do meu livro, né? Então, assim, aí é baseado em fatos reais, mas o livro não é romanceado, né? A história da menina Lúcia. Quem escreveu a orelha desse livro foi a Anelisa Ribeiro, que hoje de manhã esteve aqui, né? Foi editado durante a pandemia também. O Olavo Romano, ele escreveu a 4ª capa, ele faleceu ano passado, né? E ele foi criador da Caravana, da editora que publicou o meu livro. E eu conheci o Olavo quando eu estava prestando serviço para a Academia Mineira de Letras, em 2020. E eu tinha acabado de lançar o meu livro de poemas, né? O Perfume Atrás da Orelha. Então, o Olavo, eu ofereci um livro para o Olavo, ele pegou e leu, que livro bonito, você não tem mais livro para publicar, não? Ele me perguntou, né? Eu falei assim, eu tenho infantil. Ele falou assim, me manda então, que eu vou ler e te dou uma resposta. Ele leu, aprovou e falou, e aí eu assinei o contrato com a Caravana para poder publicar, a menina que não sabia mentir. E como foi pandemia, 2020, 2021, a gente ficou editando esse livro foi muitas idas e vindas com a designer. Por quê? Porque quando eu pedi para a Anelisa escrever a orelha, ela começou a dar os pitacos dela como editora, e eu também fiz letras com edição, e então eu vi tudo que estava errado. Essa questão dos respiros nas páginas, com as ilustrações que ela falou hoje de manhã, né, da paragrafação dos parágrafos e tal, tudo isso aconteceu no meu livro com a ilustradora, toda essa conversa. Então, o livro acabou saindo em 2022, né? E a ilustradora é a Renata Franca, que mora em Tiradentes, né? Uma amiga minha que aceitou fazer as ilustrações. Então, acabou que foi tudo feito com lápis de cor, não foi usado assim, um programa de desenho, como muitos artistas usam. E eu gostei muito do resultado e fiquei muito feliz, mas não trabalhei ele tanto, aí é uma gafe minha, né, como escritora, como autora, não trabalhei tanto quanto eu trabalho os livros de poesia, sabe? Porque a poesia é minha menina dos olhos, então, tanto que eu tenho 4 livros de poemas, né, publicados, e acabei não trabalhando tanto ele. Não sei se foi o cansaço de publicar, de editar durante a pandemia, 2 anos editando para lá e para cá. E aí eu acho que eu fui muito focada na poesia. E agora, esse ano, eu percebi o quanto que eu preciso voltar e realmente me dedicar à literatura infantil. Porque é o público de base. Assim, eu quero, meus projetos futuros é justamente me dedicar, sabe? Assim, a escrever os meus livros infantis, para a gente formar o público, que eu percebi assim, gente, acho que de poesia tá bom, eu vou me voltar para as histórias que eu tenho para contar para esse público, para a infância, porque eu, assim, principalmente a experiência que eu tive aqui em Carmo da Mata, nas oficinas, que eu já contei ontem, né, ontem à noite com os meninos, então acho que foi muito legal, muito intenso, assim, e eu percebi o quanto que eles são carentes mesmo de ter alguém que vem de fora e que leia as coisas deles e que mostre como fazer também. E eu falei, gente, eu quero trabalhar com essa formação, com os meninos, com a base, com os infantis mesmo. Eu vou voltar e vou publicar mais agora com essa pegada, com esse olhar, né? De 0 a 100 anos infantil agora, sabe? Para todas as infâncias, todas as idades. Mas eu acho assim, a criança, né, ela precisa ser olhada com atenção em relação à literatura, né? A qualidade dos livros, né? Tudo. Então a gente tem assim, autores maravilhosos aí, né? Hoje a gente teve o lançamento do Hércules também, que foi um livro lindo. As meninas falaram sobre esse lugar desse livro informativo, mas não informativo, né? Nesse lugar. Então, assim, as possibilidades são muitas, né? São muitas as possibilidades e que às vezes ainda não são exploradas o suficiente, né? A gente pode explorar mais. E eu acho que tudo começa na infância, né? Quanto antes as crianças tiverem esse contato, mais adultos leitores, né? E um mundo melhor a gente vai ter, né? É
verdade. Então é isso, vamos presentear as crianças com livros, né? Vamos levá-las a livrarias. Vamos, nós como adultos também, consumir literatura infantil, comprar livro infantil, ler livro infantil. E muito obrigada pela presença de vocês. A Ana vai estar aqui com os livros que ela tem, poucos. Um é meu. Sejam rápidos. Um é meu. Os últimos moedas. Faz o leilão, hein? E o da Júlia, ela tá devendo, né? Vou ficar devendo. O meu só tem um exemplar. Na próxima Flicar. Vamos ver se os livros que elas vão trazer pra gente na próxima Flicar, né? Infantil. Vamos cobrar, a gente vai cobrar. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Aproveitando, quero pedir, né, para vocês continuarem aí, que agora a gente vai ter uma contadora de histórias muito especial. Deixa eu ver qual é. Tá, vou comprar. Peraí, eu vou me chamar primeiro. Tirar uma foto de vocês da mesa. Vamos, deixa eu só